Você falou um ponto no seu histórico que eu vi muito isso com um amigo meu na faculdade, que é essas competições de arbitragem. Eu acho que você explica pra gente o que é arbitragem e por que quem vai pra essa área faz tanto essas competições. Elas são competições que elas valem de verdade ou é um negócio, uma coisa esportiva para que as pessoas aprendam a atuar nessa área? Como que funciona isso? Eu acho que as competições na área de arbitragem, elas hoje são praticamente uma parte integrante do treinamento de quem quer seguir nessa área. Então, por exemplo, a nossa equipe no escritório, todo mundo participou disso. Talvez o sócio não tenha participado como estudante, mas participou como árbitro, como avaliador, né, nessas simulações. Então, hoje em dia, essas competições são assim, parte do treinamento de um estagiário, por exemplo. Então, acho que é muito comum em faculdade ter júri simulado, né? Então, isso é uma coisa que acho que está na realidade de todos os estudantes de direito no Brasil. As competições de arbitragem são algo parecido. Elas simulam um procedimento arbitral. Então, você tem uma fase escrita em que você apresenta uma peça pelo requerente, uma peça pelo requerido, e aí você tem uma simulação oral em que você tem 3 árbitros avaliando times das universidades que representam ora os requerentes, ora os requeridos. E aí você tem isso em nível nacional. Então, a gente tem competição brasileira de arbitragem como a nível internacional. E é um grande celeiro de aprendizado e de networking tanto para os alunos quanto para os profissionais, né? Então, você tem essa competição de Viena, né, que é o Vismut, que acontece todo ano em março, e também em Hong Kong, um mês antes, que congrega mais de 1.000 estudantes, advogados, escritórios. Então, é um evento assim, bastante relevante do calendário da arbitragem internacional. E é quase que um pré-requisito hoje para você ingressar na área, né, para ter acesso às pessoas. Hoje é muito competitivo você ir para os escritórios, para os grandes escritórios, processos seletivos, etc. E essa é uma área que você consegue ter contato direto com sócios dos escritórios relevantes, tanto no Brasil quanto fora. Então acaba sendo assim, uma vitrine profissional muito relevante. Então é um simulado, é um aprendizado jurídico. No fundo, ela foi concebida como uma experiência acadêmica, né? Uma forma de ensinar o direito na prática. E aí eu acho que isso é muito interessante para os estudantes, porque você vai ter uma oportunidade, uma exposição e a possibilidade de redigir peças e fazer a parte oral ali da defesa do caso, que é uma coisa que você vai fazer quando você for advogado, muitas vezes com alguns anos de experiência. Gente. Então, assim, ter um estagiário fazendo isso, eu acho, nessa fase da carreira, é algo bem interessante, como acho que forma de ensino jurídico que no Brasil a gente não tem muito na universidade, né? A gente tem isso como é vinculado à universidade, mas não é uma matéria dada na universidade. Né? Eu acho que até pela arbitragem ser um procedimento diferente do judiciário, isso é muito importante, né? E aí eu acho que a gente já pode entrar nesse tema, que é qual é a diferença da arbitragem para o judiciário, como funciona a arbitragem, e explica pra gente assim, o que é arbitragem, para as pessoas entenderem o que é isso. Legal, então acho que a arbitragem, um conceito simples, a arbitragem é um método alternativo de resolução de disputas em que um ou mais árbitros escolhidos por ou pelas partes vão decidir uma disputa de direito patrimonial disponível. Então, é alternativo porque ela não está dentro do escopo do judiciário, ela é um método jurisdicional, então existia um debate lá atrás se a arbitragem ela era uma criatura do contrato ou se ela era um exercício de jurisdição. Hoje é mais ou menos pacífico, que é uma natureza mista, então tem esse aspecto jurisdicional, mas também tem a questão contratual, né? Você chega na arbitragem através de um contrato, através da cláusula compromissória. Você tem a figura dos árbitros, né, desses terceiros independentes que, via de regra, vão ser escolhidos pelas partes, mas eles podem ser escolhidos para as partes, e são terceiros independentes. E aí você tem a questão da limitação do que pode ser submetido à arbitragem, que são direitos patrimoniais disponíveis por partes capazes. Então, basicamente é isso. A arbitragem é isso. É uma forma de você resolver disputas fora do judiciário, mas num método jurisdicional. E aí acho que essa é a grande diferença com relação ao judiciário. Começa por aí, né? Você está fora dessa estrutura estatal, mas você depende do judiciário. A arbitragem ela só pode ter sucesso em alguma jurisdição se ela tiver o apoio do judiciário, né? O apoio tanto legislativo quanto do judiciário. Se você tem um judiciário que não respeita a arbitragem, que desconsidera a cláusula arbitral, que anula sentenças arbitrais sem fundamento, a arbitragem não tem qualquer valor naquele lugar, então não faz sentido. Então é interessante porque tem até a frase de um professor que é: a arbitragem ela se apoia exatamente no sistema que ela busca fugir. Então ela só pode existir se ela conseguir ter o apoio do que ela justamente não quer ser, que é o judiciário, né? O poder judiciário estatal. Pelo que eu entendi, então, a arbitragem, quando você tem uma sentença arbitral, ela ainda precisa ser homologada no judiciário, é isso? Esse é um ponto muito interessante.
e ele conversa um pouco com a história da arbitragem no Brasil. O Brasil, ele começa a ter um mercado de arbitragem há 20 anos atrás, em 2001, quando o STF declara constitucional a lei de arbitragem. Antes disso, a gente até tinha um regramento, né? A lei brasileira de arbitragem é de 96, mas até o STF declarar a constitucionalidade dessa lei, essa lei ficou completamente em desuso. E antes disso você tinha regulação esparsa tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil e algumas convenções internacionais que o Brasil internalizou. O problema é que você precisava, pela disposição do Código Civil que regulava o compromisso arbitral, primeiro que a cláusula arbitral não tinha eficácia autônoma. Então você podia ter um contrato com uma cláusula arbitral que você precisava firmar um compromisso arbitral depois surgiu uma disputa para poder submeter aquela disputa à arbitragem. Então, basicamente, isso não acontecia, porque as partes já estavam brigando e ninguém ia ter interesse em firmar um compromisso arbitral depois de ter uma disputa acontecendo. E o outro problema é que existia uma exigência de que a sentença arbitral fosse homologada em juízo. Então, antes da lei, qualquer disputa que fosse submetida à arbitragem e resultasse em uma sentença arbitral, ela era rediscutida no judiciário, porque você não tinha uma limitação de matéria que você poderia discutir após a sentença arbitral. Não era só uma homologação formal. Então, não era prático nem eficaz ter uma arbitragem se você ter que ir para o judiciário de qualquer jeito. Quando você tem a lei brasileira de arbitragem, que altera todo esse sistema que antes estava ali dissipado em Código de Processo Civil, Código Civil e convenções internacionais, você não tem mais essa exigência do que eles chamam de duplo exequatur. Então você acaba não tendo que homologar sentenças judiciais proferidas no Brasil. O que acontece é quando você tem uma sentença arbitral proferida fora do Brasil, que aí é uma sentença estrangeira, aí o STJ, depois da emenda constitucional 45 de 2004, passa a ter competência para fazer essa homologação. E aí você sim tem que passar pela homologação judicial para poder executar a sentença aqui no território brasileiro. Então essa é a única exigência que existe hoje de homologação em juízo. Entendi. O que eu sempre escutei falar, e até nessa questão da arbitragem e da homologação, eu tinha escutado falar essa questão que a sentença precisava ser homologada no judiciário, mas também que precisava ser uma sentença internacional para ser homologada, se fosse aqui dentro não precisava. E o que eu vejo muito hoje em dia é que a arbitragem ela é muito utilizada em grandes processos, principalmente envolvendo, às vezes, órgãos públicos, cases internacionais. Por que ela é usada mais nesses negócios enormes, assim, do que, por exemplo, a gente não vê uma pessoa física, assim, discutindo um contrato, duas empresas médias, num processo arbitral. Por que isso acontece? Acho que isso está um pouco ligado com como é estruturado o judiciário no Brasil e o acesso que as pessoas têm, né, ao judiciário. Então, para consumidores, para causas pequenas, você tem estabelecimento, né, dos juizados especiais, então a pessoa tem um acesso direto a uma forma de resolver a disputa dela no judiciário. Para grandes contratos, né, no fundo a arbitragem no Brasil tem todo esse movimento na década de 90 a partir das empresas que tinham interesse em resolver as disputas fora do judiciário. Então, no começo da década de 90, tem um advogado pernambucano chamado Petrônio Muniz, que faz uma pesquisa a partir da Associação Comercial de Pernambuco com empresários sobre qual que eram os maiores problemas, né, que eles viam nas empresas e nas disputas das empresas e em termos de passivos e litígios que eles tinham. E o maior problema era a demora que o judiciário tinha para resolver essas disputas e como isso acabava engessando, né, o dia a dia das empresas e a falta de especialidade nos julgamentos. Então, esse advogado é quem cria esse projeto de lei de arbitragem, num projeto chamado Operação Arbiter. E aí ele, junto com a Fiesp, aqui em São Paulo, né, a Associação Comercial em Pernambuco, eles começam a criar esse projeto. E aí eles chamam 3 advogados, né, o professor Carmona, que é professor da USP, o Pedro Batista Martins, que na época era advogado da Embratel, e a Selma Lemes, que era advogada da Fiesp. E esses 3 advogados e professores se juntam e redigem o projeto de lei de arbitragem para endereçar esse problema que as empresas viam. Bom, a gente quer uma forma de resolver as disputas que seja eficiente, né, mais rápida, que você tenha especialização do julgador, que você tenha um controle maior do processo, porque no fundo a arbitragem ela é toda estruturada pelas próprias partes, então a depender do tipo de disputa você tem um rito diferente, então é justamente para tentar resolver esse problema do empresariado brasileiro que a arbitragem surge. E é também a partir dessa perspectiva que ela começa a crescer e se aplicar aos grandes processos. Por quê? Porque a arbitragem, no fundo, ela envolve um custo
em um primeiro momento, maior para a parte. Então, às vezes, o custo de ficar litigando por anos vai ser possivelmente maior do que você ter um custo inicial na arbitragem que é realmente superior a custas judiciais. Mas aí a oportunidade, né, o custo de oportunidade de resolver aquela disputa em 2 ou 3 anos sem perspectiva de recurso e a questão está resolvida, agrega, né, um valor que talvez você não tenha em 20 anos de disputa no judiciário, que é uma coisa que a gente sabe que no Brasil é comum. E aí esses grandes casos justificam, né, você poder submeter isso à arbitragem. Então a gente vê isso para grandes disputas, né, de compra e venda de empresas, disputas societárias, disputas de infraestrutura, disputas com o poder público, que daí também é um tema interessante de ver como o Brasil, né, como o Estado brasileiro e todos os entes da federação no começo eram refratários à arbitragem, depois passaram a adotar isso como parâmetro, né, como a linha base no fundo. Então acho que investimento estrangeiro que vem para o Brasil e dependa do poder público, o poder público hoje aceita com muita tranquilidade você ter a disputa submetida à arbitragem, não ao judiciário. Então são para esses grandes projetos que a arbitragem se aplica a maior escala. Existe um movimento de tentar aplicar arbitragem para outras áreas, então, como, né, para a área trabalhista, já teve com a reforma, né, já era permitido pela Constituição para dissídios coletivos, e aí com a reforma você acaba tendo ter um piso mínimo, né, do valor da remuneração que é considerado para poder submeter a arbitragem. Existe discussão para tentar submeter a arbitragem em questões de consumidor, apesar de ter no próprio código uma limitação, né, que coloca a cláusula arbitral como nula de pleno direito, etc. Então, mas existe um movimento para tentar resolver disputas com mais agilidade, para tentar desafogar o judiciário. Então, assim, tem uma série de discussões para tentar tornar a arbitragem acessível para outras áreas que não seja para grandes disputas empresariais ou com a administração pública.